E aí galera que vive aos pés de Jesus, beleza? Eu de novo aqui, Jazinho Dorta, para mais um vídeo devocional no nosso canal Aos Teus Pés. E o nosso tema de hoje é Quando Tudo é Sobre Ele. Gostaria de ler com vocês um texto da Palavra de Deus que está em Juízes capítulo 13, versos 1 a 5. Os israelitas pecaram uma vez mais contra Yahvé, o Senhor, e por este motivo ele permitiu que sofressem por 40 anos sob o domínio dos filisteus. Havia um homem de Zorá, do clã da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua esposa não podia gerar filhos. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe anunciou: Tu és estéril e não tiveste filhos. Contudo, conceberás e darás à luz um filho. Portanto, de agora em diante, toma cuidado, não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhum alimento considerado impuro e proibido, porquanto ficarás grávida e terás um filho, e ele terá os cabelos longos, porquanto sobre a sua cabeça não se passará navalha, pois teu filho será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel do jugo dos filisteus. Como você deve ter percebido, nós estamos hoje aqui falando sobre um homem chamado Sansão, um dos personagens mais controvertidos da palavra de Deus, um homem que tinha uma unção poderosa, que era um exército de um homem só, mas que teve uma vida totalmente conturbada e que não conseguiu atingir a plenitude do propósito de Deus para a sua vida. E meditando sobre a vida dele, cara, a pergunta que nós devemos nos fazer é: o que deve nos mover? Do que realmente se trata a nossa existência? E é isso que eu gostaria de, através do exemplo de Sansão, deixar claro para abençoar a minha vida e a tua vida hoje aqui. E para a gente entender um pouco essa história, nós precisamos entender que Deus tinha um projeto. E esse é o primeiro ponto que eu quero abordar hoje aqui, o projeto de Deus. No período dos juízes, o povo de Israel vivia constantemente se afastando de Deus, e nesses afastamentos deles, eles eram dominados por outros povos, eram oprimidos por outros povos, e Deus, que os amava muito, ele sempre desejava dar um jeito de resgatá-los, de livrá-los daquela opressão. E nessa época de Sansão, o Senhor planejou algo tremendo, algo poderoso. O Senhor planejou a vida de Sansão ali desde o ventre. O Senhor disse para os pais de Sansão: cara, vocês não podem ter filhos. Você é estéril, mulher. Manoá, você não teria filhos com essa esposa, mas eu darei um filho a vocês. Deus planejou usar alguém que seria um milagre desde a sua concepção. A mãe de Sansão um dia estava fazendo as suas tarefas diárias normalmente e um anjo lhe apareceu, que provavelmente era o próprio Jesus pré-encarnado, como em muitos casos no Antigo Testamento, que são chamados de teofania, quando Deus, a segunda pessoa da Trindade, que viria a ser Jesus, ele assume uma forma angelical ou uma forma humana. E esse anjo, ele apareceu para aquela mulher para dizer que aquela que era estéril seria mãe de um filho muito especial. E ele disse para ela que ela deveria já se consagrar, porque aquele bebê seria consagrado desde o seu ventre. Ele seria alguém especial. Deus tinha um projeto e um plano especial para ele. Deus disse: consagre esta criança desde o ventre, porque ele será usado para o meu projeto de livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Então, cara, o projeto para a vida de Sansão era muito claro, era muito bem definido, era algo que não tinha como ele ter dúvida. E com certeza ele cresceu ouvindo seus pais e aqueles que estavam ao redor dele, contando a história de como ele foi concebido de forma milagrosa, sua mãe era estéril, e como o anjo apareceu, e como ele deveria ser consagrado desde o ventre, por meio das atitudes da sua mãe. Mas com essa história de Sansão, nós aprendemos uma verdade muito importante. Um bom projeto não é garantia de uma boa execução. E a pergunta que o Senhor quer colocar para nós hoje é: qual
é o projeto que o Senhor tem para a tua vida? Com certeza é um projeto lindo, glorioso, poderoso. E sem dúvida, Ele deseja nos usar para livrar essa geração do poder do inimigo, para levar muitas pessoas a conhecer a Deus de uma maneira pessoal. Mas, assim como foi com Sansão, nós precisamos entender que um bom projeto da parte de Deus não é garantia de uma boa execução da nossa parte. E então vem a segunda coisa que eu quero compartilhar hoje aqui. Qual foi o grande problema de Sansão? Qual é normalmente o nosso grande problema? O nosso grande problema é quando tudo é sobre nós, é quando tudo é sobre mim. E eu não vou ler todas as passagens, depois você pode meditar lá em Juízes capítulo 13 até o capítulo 16, mas para a gente ir mais rápido, eu quero apenas citar alguns episódios da vida de Sansão, onde nós vemos claramente que sempre a questão era ele se satisfazer, ele buscar aquilo que lhe agradava. O primeiro episódio foi quando ele decidiu casar-se com uma mulher filisteia, com uma mulher ímpia, que desagradou seus pais. Seu pai chegou para ele e disse: filho, será que não existe no meio do nosso povo nenhuma mulher que possa ser a sua esposa? E ele disse: não, pai, só aquela me agrada, só aquela me agrada. Você percebe como ele estava no centro, ele era o foco. Quando ele estava indo se casar com essa mulher filisteia, no meio do caminho apareceu um leão, e ele, com aquela força descomunal que ele tinha, com aquela força impressionante, a Bíblia diz que ele rasgou o leão com uma facilidade incrível, e ele matou aquele leão. E quando ele passou naquele mesmo caminho de novo, ele viu que dentro da carcaça do leão havia ali uma colmeia, algumas abelhas haviam produzido mel ali dentro. E ele foi e comeu daquele mel. E com isso, ele desprezou o seu nazireado, a sua consagração, porque um dos itens do nazireado era que ele não tivesse contato com cadáveres. E ele foi, comeu aquele mel, por quê? Porque ele queria, porque aquilo ia lhe satisfazer. Novamente, Sansão estava no centro. Ele era o foco, ele era a pessoa mais importante para ele mesmo. Depois, cara, a gente vê, indo mais um pouquinho adiante na história dele, que ele, de uma maneira tão fácil, tão leviana, a Bíblia, em um único versículo, diz assim: foi Sansão, encontrou uma prostituta e se deitou com ela. Cara, em momento algum ele pensou: não, eu sou consagrado a Deus, eu não posso fazer algo assim. Ele não relutou. A Bíblia, em um único versículo, diz que ele viu aquela prostituta, ele foi e se deitou com ela. E isso mostra o quê? Que a satisfação pessoal, que o seu próprio prazer era mais importante para ele. E por fim, nessa saga de autocentralização de Sansão, nós vemos que novamente ele se apaixona por uma mulher ímpia, uma mulher que iria traí-lo, uma mulher que foi a sua destruição, uma mulher chamada Dalila. Em todos esses fatos que eu relatei agora, a gente vê uma coisa em comum. Sempre a busca de Sansão era por se satisfazer, era buscar algo que lhe desse prazer, algo que lhe fosse conveniente. Nós vemos claramente que Sansão estava o tempo todo no centro, que tudo na vida dele era sobre ele mesmo. Nada era sobre aquele projeto que eu falei agora há pouco. Não, era tudo sobre ele mesmo. E foi exatamente isso que o levou à queda. Em momento algum, ele estava preocupado com aquele projeto que ele cresceu desde pequenininho, ouvindo seus pais dizerem que Deus iria livrar Israel da mão dos filisteus por meio dele. Não, era sempre uma busca pessoal. E a grande pergunta para nós hoje é: nós estamos vivendo para cumprir o projeto de Deus para nós, aquele que, como diz no Salmo 139, a palavra de Deus diz que quando nós éramos um embrião no ventre da nossa mãe, o Senhor abriu o seu grande livro e escreveu ali todos os nossos dias, quando nenhum deles ainda existia. Será que é esse projeto que a gente tem cumprido? Ou nós estamos, assim como Sansão, buscando satisfação pessoal,
prazer carnal, prazer humano e terreno somente. Será, cara, que nós estamos vivendo como se tudo fosse sobre nós e não sobre aquilo que Deus espera de nós? E para terminar esse devocional, eu gostaria de compartilhar algo que mexeu demais comigo. Mexeu muito porque eu vou falar de um versículo 28 do capítulo 16 de Juízes, que muitos cristãos usam ele de uma maneira positiva, e eu não estou dizendo que está errado não, mas quando eu estava meditando nessa passagem, eu vi algo que mostra o mesmo padrão da vida de Sansão ali. Eu vou ler para vocês. Diz assim: em um certo momento, Sansão ergue um clamor a Yahvé e ora: ó soberano e eterno Deus, eu te invoco e suplico, dá-me força só mais esta vez, para que eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos cegados, ó Senhor. Quando tudo deu errado na vida de Sansão, quando Dalila o traiu e finalmente entregou para os filisteus o segredo da força de Sansão, da unção que estava sobre ele, então o último símbolo da aliança que Sansão tinha com Deus era o seu cabelo. E ali, por instrução de Dalila, os cabelos de Sansão foram cortados e automaticamente a unção foi-se embora e ele perdeu a sua força, então foi preso e foi cegado pelos filisteus. E depois de um tempo, Sansão, que estava sendo usado como um bobo da corte, estava sendo usado para ser humilhado e divertir a corte dos filisteus, foi chamado para o palácio, onde estava reunida toda a corte, todos os principais líderes dos filisteus, e ali algumas milhares de pessoas estavam ali reunidas naquele palácio, naquela festa, naquela ocasião, e levaram Sansão ali para humilhá-lo, para se divertirem com ele. E o cabelo de Sansão nessa época tinha voltado a crescer novamente. Não é o cabelo, mas era o símbolo da aliança que ele tinha desde o ventre. E então, Sansão, percebendo que seus cabelos estavam voltando a crescer, ele pediu que o levassem até as colunas onde aquele palácio era sustentado. E quando ele encostou nas 2 colunas, ele orou a Deus e disse: Senhor, usa-me ainda esta vez, usa-me só mais uma vez, ó Deus. E o que saltou aos meus olhos enquanto eu meditava dessa vez, é que ele não disse: Senhor, usa-me para que eu possa cumprir minimamente aquele projeto que o Senhor tinha para mim, para que eu possa livrar Israel das mãos dos filisteus. Não, novamente, Sansão, ainda na sua última oração, ele se coloca no centro. Ele era ainda o foco, e ele diz: Senhor, usa-me mais uma vez, dá-me forças pela última vez, para que eu possa me vingar dos filisteus por eu ter ficado cego, por eles terem furado os meus olhos. Então, novamente, nós vemos que não era sobre Deus, não era sobre o projeto de Deus, era sobre ele mesmo. Essa era a motivação de Sansão. Mas hoje, cara, o Senhor está nos chamando para deixar de lado nosso eu e entendermos que tudo é sobre Ele, tudo vem dEle, tudo volta para Ele. Essa vida que nós vivemos aqui, ela dura muito pouco, a gente vive algumas décadas aqui na Terra e depois vamos passar toda a eternidade em uma outra dimensão, ou com Deus ou sem Ele. E é por isso, cara, que não vale a pena nós vivermos como se tudo fosse sobre nós. Mas hoje, o Senhor nos chama a entender que tudo é sobre Ele, tudo vem dEle, tudo volta para Ele. E quando nós vivermos assim, então, nós vamos experimentar a sua provisão, o seu respaldo sobre a nossa vida, em tudo o que nós fizermos. E cumpriremos integralmente o plano que Ele projetou para nós. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se ele abençoa a tua vida, eu vou te pedir que deixe aqui o teu joinha, curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e divulgue essa mensagem. Divulgue essa mensagem porque as pessoas precisam entender que essa vida não é sobre nós, mas é sobre Ele, sobre aquilo que nós viveremos eternamente com Ele. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Nós estamos também montando o nosso quadro novo, o Aos Teus Pés Responde. Então, deixe aí nos comentários a sua pergunta sobre algum tema que você tenha curiosidade, algum tema que você
quer tirar dúvidas e coloque aí a hashtag Aos Teus Pés Responde. Beleza, queridos? Deus abençoe e não se esqueça, você existe para viver aos pés de Jesus.